Uma jornada sombria. As lições inquietantes de Juízes 19 a 21. Preparem-se, pois a jornada que estamos prestes a embarcar não é para os fracos de coração. A responsabilidade esquecida. O peso das nossas ações. Este é um tema que ressoa através dos tempos, desde as antigas escrituras até os dias atuais. A responsabilidade de nossas ações, ou a falta dela, molda o curso da história e define o legado que deixamos para as futuras gerações. A história que vamos desvendar começa com um ato terrível. Um crime brutal que lança uma sombra sobre todo o relato. Este evento não é apenas um ponto isolado no tempo, mas um reflexo das escolhas e omissões de uma sociedade inteira. É fácil, em momentos de choque e horror, apontar o dedo, colocar a culpa em indivíduos ou grupos específicos, tipo, a culpa é do PT ou a culpa é do Bolsonaro. No entanto, essa simplificação ignora as complexidades e as responsabilidades compartilhadas que todos nós carregamos. Mas, e se a verdadeira tragédia não estiver apenas nas ações de alguns, mas na inação de muitos? A indiferença e a apatia podem ser tão destrutivas quanto a própria violência. Quando escolhemos não agir, permitimos que o mal prospere. A violência que permeia a história não surge do nada. É o resultado de uma lenta e insidiosa erosão da empatia, da compaixão. Cada pequeno ato de indiferença contribui para um ambiente onde a violência pode florescer. Cada indivíduo, diante da injustiça, tem a escolha: ser um agente de mudança ou se curvar ao medo e à indiferença. Esta escolha, embora pareça pequena, tem um impacto profundo e duradouro. Em Juízes, vemos as consequências devastadoras da segunda opção. A falta de ação e a omissão levam a uma espiral de violência e desespero, mostrando-nos o preço terrível da indiferença. A omissão, o silêncio cúmplice, tornam-se cúmplices da própria barbárie. Quando escolhemos não agir, estamos, de fato, escolhendo permitir que a injustiça continue. Através das páginas, ecoa um chamado à responsabilidade, um convite à reflexão sobre o nosso papel na construção de um mundo melhor, um mundo mais justo, como o nosso Brasil precisa. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de ser uma força para o bem. Se a apatia e a omissão são o terreno fértil para a violência, então a compaixão e a coragem de defender o que é certo são as sementes da esperança, da justiça e da paz. É através de nossas ações, grandes e pequenas, que podemos cultivar um futuro mais brilhante e justo para todos. Imagem e semelhança. A dignidade inerente a cada ser humano. Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado entender seu lugar no universo e a essência de sua existência. No cerne da tragédia de Juízes, encontramos uma verdade atemporal. Cada ser humano, desde o morador da favela até o dono da cobertura em Higienópolis, carrega em si uma centelha divina, uma dignidade inerente. Essa dignidade não é concedida por status social, riqueza ou poder, mas é um direito inalienável de todos. A narrativa nos mostra como essa verdade pode ser distorcida, como a violência e o preconceito podem cegar para a santidade da vida. Quando permitimos que o ódio e a intolerância dominem, esquecemos que cada vida é sagrada e valiosa. Imagine o Brasil, com toda a sua diversidade, se esquecêssemos disso. Se cada pessoa não fosse vista como um reflexo do divino, nossa sociedade se fragmentaria, perdendo sua essência e unidade. Em uma sociedade onde a força bruta fala mais alto que a compaixão, a própria alma da comunidade é corroída. A violência se torna a norma e a empatia é vista como fraqueza. A história nos mostra repetidamente que sociedades que esquecem a dignidade humana estão destinadas ao colapso. A desumanização do outro abre caminho para a barbárie. Quando vemos o próximo apenas como um obstáculo ou inimigo, perdemos nossa própria humanidade.
A opressão e a escravidão são frutos dessa visão distorcida. Mas, mesmo em meio à escuridão, Juízes nos lembra da importância de lutarmos pela dignidade de cada um. É um farol de esperança, mostrando que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luta pela justiça e dignidade nunca deve cessar. É um chamado à ação, uma convocação para nos levantarmos contra a opressão e a injustiça, defendendo os direitos de todos, como faria um verdadeiro corintiano ou palmeirense defendendo seu time. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de ser uma voz para os silenciados. Cada ato de bondade reafirma que somos todos iguais perante o divino. Quando ajudamos o próximo, estamos reconhecendo e honrando a dignidade inerente a cada ser humano. É através dessas ações que construímos uma sociedade mais justa e compassiva. A deriva espiritual. O preço da distância da luz. Juízes nos transporta para uma sociedade em crise, uma era onde os valores espirituais foram esquecidos, um povo distante de seus princípios espirituais, vivendo em desespero e confusão. A violência, a desunião e a constante luta pelo poder, a busca por prazeres efêmeros, tudo aponta para um vazio espiritual profundo e crescente. Como um barco à deriva sem a âncora da fé, a sociedade se encontra perdida, num ciclo de violência e autodestruição, sem direção ou propósito. É como se estivessem perdidos na Cracolândia, sem rumo, sem esperança. A ausência de um centro moral deixa a sociedade vulnerável, exposta a perigos internos e externos. Juízes é um alerta sobre os perigos do afastamento espiritual, um chamado para a reflexão e o retorno aos valores essenciais. Quando nos distanciamos da luz, do amor e da compaixão, nos perdemos nos labirintos do egoísmo e da violência, esquecendo o que realmente importa. Nos tornamos prisioneiros de nossos próprios desejos, incapazes de ver além de nossas necessidades imediatas. Que Juízes nos inspire a buscar a luz, a fortalecer nossa fé e a encontrar um caminho de volta, a construir uma sociedade baseada em valores éticos e espirituais sólidos, onde a união e a paz prevaleçam, como aqueles que nossos avós nos ensinaram, passando de geração em geração. O eco das escolhas, as repercussões inevitáveis de nossos atos. No palco da vida, cada escolha ecoa, moldando o nosso destino e o daqueles ao nosso redor. Juízes ilustra essa verdade, revelando como decisões motivadas por medo ou egoísmo podem desencadear consequências devastadoras. A tragédia que se abate sobre a concubina, o levita e Benjamim é o resultado de escolhas erradas. É como aquele ditado: fez besteira, vai ter que aturar as consequências. Juízes é um espelho para a nossa vida, nos desafiando a examinar nossas escolhas. Agimos com compaixão e justiça, ou nos deixamos levar pelas emoções? Que Juízes nos inspire a fazer escolhas conscientes, guiadas pela sabedoria e compaixão, para construirmos um mundo melhor, um Brasil melhor. Além do abismo, a graça divina como ponte para o recomeço. Juízes, por mais dolorosa que seja, não termina em desespero. Um raio de esperança se acende, um vislumbre da redenção. Mesmo diante da violência, a graça divina se faz presente, como uma ponte que nos permite atravessar o abismo da culpa e da dor. É como reencontrar um amigo perdido depois de anos, uma nova chance. A narrativa não minimiza a gravidade dos atos, mas nos lembra que o ciclo de vingança pode ser rompido pelo perdão e pela compaixão. Que Juízes nos inspire a nunca perder a esperança, a acreditar na redenção, tanto para nós quanto para o mundo. Lições atemporais. O legado de Juízes para os dias de hoje. Chegamos ao fim da nossa jornada por Juízes, uma história que nos desafia a confrontar a natureza humana e a buscar a luz, mesmo na escuridão.
Que a sabedoria da Bíblia ilumine nossos caminhos, inspirando-nos a construir um mundo melhor, um Brasil mais justo e fraterno, como sempre sonhamos.